Show de bola. Vamos começar. Ó, hoje a gente vai falar sobre posicionamentos, domínios e as estruturas do preço, tá? Se der tempo, né? Se não der, a gente vai falar na próxima aula. Mas vamos lá. O que é um posicionamento, né? Como eu encontro e para que esse troço serve? O posicionamento, gente, é a base, né? Para basicamente tudo que a gente vai fazer no gráfico, tá? Praticamente tudo. Tudo que acontece nele é a base para a gente trabalhar no mercado, tá ok? Então vamos lá. Posicionamento ocorre sempre que temos uma reversão, tá? Então a mudança de cor cria um posicionamento, beleza? E isso ocorre das duas formas, né? Dos dois lados. Então, ó, mudou do vermelho para o verde, temos um posicionamento sendo criado, tá? Das duas formas aí. Também temos esse tipo de posicionamento aqui, ó, tá? São bem conhecidos, né? Os mais comuns. Beleza. Pronto. Como é que vai funcionar? Nós vamos ter aqui, ó, o domínio, né? Domínio da posição vai funcionar da seguinte forma: domínio, ó, marcação de domínio no posicionamento. Vamos lá. No corpo, marcamos com a mesma da vela de reversão, tá? Então, no corpo, a gente vai marcar com a mesma cor da vela de reversão. No pavio, inverter as cores. Vou melhorar isso aqui. Ok? Então, vai ficar dessa forma aí, ó. No corpo, né, a gente vai marcar da mesma cor da vela de reversão. Então aqui, ó, vela de compra subindo do nada, né? De repente, apareceu uma vela vermelha. Qual a marcação que a gente vai fazer no corpo? Tá aqui, ó. Marcamos com a mesma cor da vela de reversão. A vela de reversão foi essa, né? A vela que reverteu o preço. Então a marcação ali naquele corpo é vermelha, tá? É o domínio vendedor, ok? A marcação vermelha representa o domínio da venda, tá, gente? Só para deixar bem claro. O preço estava descendo, de repente reverte, muda para uma vela verde. Marcação é feita ali verde, tá ok? Simples assim. Ó, da mesma forma aqui desse lado. E no pavio, a gente vai fazer o que? A gente vai inverter as cores, tá ok? Para o domínio. Então, no pavio verde, a gente marca de vermelho. No pavio vermelho, marcamos de verde, tá ok? Esse aqui é a mesma coisa. Verde, vermelho, tá ok? E embaixo a mesma coisa. Pavio vermelho, marcamos de verde. Pavio verde, marcamos de vermelho. E assim vai, tá? Vocês vão confirmar no chat para mim se vocês estão entendendo, tá? No chat que eu falo, não é falando não, tá, gente? É no chat aqui, ó. Nesse chat de reunião, tá ok? Que aqui tá simples, né? Beleza, vamos lá. Então, quando você tiver essas zonas aí, né, você já sabe como é que funcionam as suas defesas, tá ok?
Então, por exemplo, se o mercado começa a subir aqui, ó, e atinge essa zona, né? Como é que vai ser ideal para você? Sabendo que aqui, ó, tem 2 pontos de venda. O preço é ideal que o preço encoste nos dois, né? Assim, ó, tá bom? É desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Então, dessa forma aí você vai ter uma leitura para o preço reverter, tá ok? E aí vai entrar um ponto importante na análise. Esse aqui é um ponto interessante. Quando o preço atinge essa zona aqui de cima, o que é que vai definir, né, inicialmente se a gente vai pegar essa operação ou não? O que vai definir isso é o fato de aqui ter liquidez, tá? Ó, ter liquidez do lado oposto, tá? E o que é a liquidez? A liquidez é o pavio vermelho na parte de baixo da vela de venda, né? E o pavio verde na parte de cima da vela de compra, tá ok? Então, observe isso aqui, é importante, tá? Ó, o preço tem que ter liquidez para você trabalhar a reversão aí. Por que é necessário ter liquidez? Porque o preço ele se move buscando os interesses, né? Então ele tem que ter interesse para cair, tá bom? Ele tem que ter alguma coisa que faça com que o mercado desça, né? Ou desinteresse em cima ou muito interesse embaixo, tá bom? Então o preço chega na região, encosta na zona de domínio de venda e tende a reverter. Para vir aonde? Para vir no alvo, né? Na liquidez do mercado, tá ok? A liquidez está aqui, ó, da venda, né? Liquidez da venda. Então, rejeitou lá na região de cima. Tem liquidez embaixo? Sim. Leitura para reversão, tá? A gente tem leitura para reversão. Como é que eu posso potencializar isso? A gente vai ver daqui a pouquinho com as estruturas, tá, do mercado. Então, quando o preço tem estrutura, ele vai tender muito a rejeitar e respeitar essa zona aqui, ó. Tá ok? Beleza. Vamos para mais uma. Ó, se o preço consegue romper, né, essa zona para cima, se o preço consegue romper essa zona para cima, ele vai tender a se manter acima dali, né? O que a gente precisa? A gente precisa de uma confirmação, tá? Então, rompimento e confirmação do rompimento, tá bom? Isso aqui é a confirmação. Então, para que a gente possa acreditar que o mercado vai se manter acima daqui, é importante que o mercado faça a confirmação, tá? Então, rompeu, confirmou. Quando ele volta, rejeita nessa zona, é importante também que ele encoste na zona de domínio, ó, domínio da compra. E observe que esse pavio tocou aqui, ó, e rejeitou o lote de venda, né? O lote propriamente dito, né? Que é a reversão. Então ele rejeita voltar para a venda, certo? Então é isso que ele está te dizendo. Essa vela está dizendo aqui, ó, encostei, tentei, mas não consegui. A força que a compra teve foi maior do que a de venda e aconteceu uma rejeição. Se o preço rejeita trabalhar a venda, que está aqui, o que é que ele vai tender a trabalhar? A compra, né? Claramente a compra. Então a gente vai sempre aguardar o mercado descer e comprar aqui, ó. Beleza? E antes de mais nada, né? É importante vocês perceberem também se o preço tem algo a ser trabalhado na parte de cima, tá? Tem que ter alguma coisa, algum interesse demonstrado pelo preço de trabalhar para cima. Como é que eu posso saber que ele deixou esse interesse? Bom, dessa forma, ó, ele deixa aqui liquidez de compra, né? Se o preço fica dentro desse candle, a possibilidade dele subir na zona, né, é enorme, tá? Vocês podem observar que isso aqui é o mesmo princípio que a gente acabou de falar para uma operação de reversão no posicionamento. É a mesma coisa, mesmo princípio, né? O preço rejeita na região, ó, ele toca na região, né? Sente a zona de defesa para dentro do corpo e para a gente pegar uma reversão, o que é necessário? Ter liquidez do lado oposto. Então o preço encostou na região de defesa, ficou dentro e tem liquidez, né? Dessa forma a gente vai poder trabalhar uma compra para buscar a liquidez compradora. Vocês estão entendendo?
A marcação do domínio está aqui em cima, tá, gente? Ó, mas eu vou explicar de novo, tá ok? Tá aqui em cima aqui a marcação. Eu vou explicar novamente, tá? Vamos retornar aqui um pouquinho. Ó, a marcação do domínio, como é que funciona? No corpo, marcamos da vela... Não, no corpo, a gente marca a cor, né, da vela de reversão. Beleza? Então, aqui reverteu, né? Ó. A vela de reversão é o quê? Essa daqui. A vela vermelha. Então, a gente vai marcar como? Com a cor vermelha, né? Simples assim. Porque domínio é de venda. O vermelho representa o vendedor, né, gente? E aí, no pavio é o quê? É de cor contrária. A gente inverte, né? Inverte as cores. Ó. Pavio verde, marcamos de vermelho. Então, pavio verde aqui, marcamos de quê? De vermelho. Domínio de venda, nessa zona. Pavio vermelho, marcamos de verde. Pavio vermelho está marcado aqui, ó, verde. Quando o preço passar dessa região para cima, ele vai ter que rejeitar nessa zona aqui, ó, tá? Para a gente poder trabalhar acima. Lembrando, tá? Outra coisa interessante. É importante que quando o preço rompe isso aqui, ó, tá? A gente tem que ter em mente que o preço, né, o posicionamento, ele não é o lote de venda, tá? O posicionamento não é o lote de venda. O posicionamento é toda essa zona aqui, ó. Então, se por acaso você pegar um posicionamento como esse, né, que é o primeiro tipo, vou até botar aqui, ó, tipo 1, tá? Para ficar até mais simples, né? E tipo 2, para ficar mais simples de você visualizar, tá? É o posicionamento que é formado por um pavio verde maior, tá? Um pavio verde maior. Então, quando o mercado vier rejeitar essa zona, ele não pode rejeitar somente aqui, ó, no domínio da compra, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro. Ele não pode rejeitar somente aqui, ó. Tá vendo que ele fechou acima do domínio da compra? Pois é. Porém, ele fez um retorno, ó. Ele retornou para dentro da zona vendedora. E se por acaso a gente tiver uma rejeição na parte de cima ou uma captura de liquidez na parte de cima, o que o preço vai tender a fazer? Ele vai tender a trabalhar o lado oposto, né? Porque o preço é assim, quando ele trabalha um lado, ele vai trabalhar o outro, tá bom? Então, se ele capturar a liquidez que tem aqui, ó, digamos que ele faça um troço como esse, né? Se ele fez isso aqui, retornou para dentro dessa zona e aqui tem alvo a ser trabalhado, esquece, você vai tomar um loss, tá? Então, a atenção tem que ser grande aí. Vocês têm que ver o preço fazendo isso aqui, ó, tá? Fazendo isso, ó. Ele tem que rejeitar e fechar fora das duas zonas, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro na mente de vocês, certo? Entenderam? Ele tem que fechar fora do posicionamento. O posicionamento, ele é isso aqui, ó. Ele é essa zona aqui, ó. Tá ok? A região inteira. Essa zona é vendedora, tá? É uma reversão da compra para a venda. Então, o preço tem que romper e permanecer fora. Ele tem que romper e confirmar, depois permanecer fora. Tudo bem? Tá? Se ele rejeita só a região aqui, ó, do vendedor e volta para dentro dessa outra aqui, que é de venda também, né? Ele está retornando para a zona, ele não está rejeitando, tá ok? Se passar, não tem problema nenhum. Se ele fechar fora, não tem problema nenhum, tá? Beleza, então. Show de bola. Vamos para o posicionamento agora comprador, tá? Deixa eu voltando aqui. Tá ok. Vamos para o posicionamento comprador aqui, ó. Como é que vai funcionar, tá? Ainda tem algumas explicações para fazer sobre o posicionamento, tá, gente? Calma lá. Vamos chegar nos pontos mais interessantes ainda. Ó, o preço está vindo aqui, né? Caindo. Se ele rejeita e permanece aqui, ó, ele tende a voltar, né? Tende a voltar aqui, ó. Então a gente vai pegar a compra. Se tiver liquidez do lado oposto, né? Liquidez disponível aí, ó. Liquidez de compra, tá? Então tem liquidez. Aqui o preço caiu na região, rejeitou a zona, encostou nos dois domínios de compra e fechou dentro do corpo. Tende a reverter, tá ok? Se o preço fizer isso aqui, ó. Se o preço fizer isso aqui, ó. Opa. Se o preço fizer isso aqui, ó, se ele romper, por exemplo, né? Você vai ter que tomar cuidado, tá? Isso aqui você não vai fazer nada.
porque o preço já rompeu o domínio da compra maior aqui, né? Que é a força maior, que é o corpo, tá? Ele pode passar, pode, mas não é sinal de que ele vai passar, tá ok? Vocês têm que observar que lá em cima tem o que? Interesse do preço, tá? Tem alvo do mercado. Isso aqui é uma zona de compra, tudo bem? Então o preço não vai sair assim, rompendo dessa forma, tá bom? Só se lá em cima não tiver mais nada, né? Se você não tiver liquidez disponível e o preço por acaso romper o corpo, esquece, ele vai romper. Eu vou falar de liquidez mais pra frente, tá? Mais a fundo, né? Porque hoje não vai dar. Hoje é aula de posicionamento, aula inicial, tá bom? Então vai funcionar dessa forma. O preço parando dentro do corpo, leitura de reversão, tá? Esse é o sinal perfeito. Beleza? Esse é o sinal perfeito. Você vai pegar sua comprinha lá, ó, no pavio da vela. Beleza? Então, show de bola. Vamos para a próxima. Quando o preço rompe essa região, aqui ó, quando o preço rompe essa região e confirma a zona, ó, confirma o rompimento, ótima região também para fazer a operação, tá, gente? Ótima região para fazer a operação. Você pode aguardar o mercado fechar assim e trabalhar fora dali, ó. O que é que isso aqui indica para você, tá? Isso aqui indica que o preço vai trabalhar para a outra zona. E aí vai entrar um ponto importantíssimo da análise, tá, gente? Agora aqui vocês vão fazer uma análise mesmo. Por enquanto está sendo só setup, né? Mas vamos lá. Vamos lá para a análise. Eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Isso aqui é a mesma coisa que está aqui, ó, tá? Então o mercado tem que, por exemplo, quando ele chega no posicionamento da venda, tem que fechar aqui dentro do corpo, né? Para a gente pegar uma reversão. Beleza? E lá em cima a mesma coisa. Quando rompe, tem que romper, confirmar e fechar fora da zona para a gente pegar de novo uma reversão. Beleza? Entenderam? Até aqui tá certo, né? Eu posso apagar isso aqui? Só me confirme aí. A confirmação seria somente uma vela? Sim. Rompimento e confirmação assim, ó. Tá? Pode apagar essa parte, né? Só para a gente continuar o exemplo aqui para vocês já partir para análise mesmo. Tá ok? Isso aqui por enquanto é só setup. Tá ok, beleza. Vamos lá. Então, vai funcionar o seguinte, ó. Para que eu quero saber, Gustavo, desse troço aí que tu tá dizendo, né, de rompimento e confirmação? Para que serve isso aí? Então é o seguinte, ó, o preço rompe, confirma, né, e me diz quando ele faz isso aqui, ó, que ele não vai mais trabalhar na parte de cima do gráfico. E se ele não vai mais trabalhar para cima, onde é que esse danado vai trabalhar? É justamente, ele vai trabalhar para baixo, tal. Aqui, ó, pan. Mas para que eu possa ter certeza disso, é preciso eu ter um alvo, tá? É preciso ter um alvo para o preço. Vamos lá, vamos fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Opa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar, né, que aqui é um topo, ó, para vocês entenderem, tá? Vamos imaginar que aqui é um topo lá atrás no gráfico. E esse topinho aqui, né, ele é uma zona de venda. Então o preço vai tender a chegar nessa região, né? Claro. Aqui é uma região de venda, ó. Vamos marcar, pam, beleza. Interesse do preço. Observa, o preço rompeu a região de compra, né? Confirmou, veio uma vela de compra e rejeitou. Ó, beleza. Vamos lá. Oh, caramba. Vamos lá. Vamos lá. Se essa vela está me dizendo agora que ela não vai mais trabalhar para cima, porque o preço rompeu, né? Ó, rompeu aqui, confirmou e rejeitou trabalhar a compra. Se ela está me dizendo isso, né? E eu tenho essa informação clara já na minha mente, para onde é que esse preço vai? É justamente para cá, ó. Para cá. Para essa primeira zona. Entendeu? Por quê, Gustavo? Porque enquanto o preço está fora dos posicionamentos, ele não vai poder acessar essas liquidez aqui, ó. Ele não vai poder acessar isso daqui, tá? Tem liquidez ali em cima, né? Tem alvo para o mercado. Ele vai poder acessar somente o quê? Essa daqui e essa daqui, ó. Então ele vai trabalhando nessas liquidez aí para chegar nas zonas aqui, ó.
do mercado, do posicionamento, tá? Ele vai trabalhando essas liquidez para chegar nas zonas do mercado. E aí vai funcionar da seguinte forma, ó, presta atenção. Quando ele rejeita essa parte de cima, ele vai buscar uma região da parte de cima também, ou uma liquidez da venda, entendeu? Então essa vela rejeitou aqui, ó, o posicionamento. Ela me disse, não vou trabalhar para cima. Tem liquidez embaixo? Sim. Tem zona embaixo aqui? Ó, tem. Então o mercado vai tender a trabalhar até chegar nessa zona. Entendeu? Até chegar ali. Para quê que ele vai querer chegar ali? Para ele te dizer se ele vai. Vamos lá. Se ele vai buscar o alvo lá embaixo, que está na região, né, a liquidez do mercado, ou se ele vai trabalhar o outro lado do preço. Entenderam? Então, por exemplo, se ele conectar aqui, ó, assim, ó, se ele conectar, acabou-se, né? O que a gente entende disso aqui? Ele vai trabalhar a liquidez da venda, certo? A gente só vai aguardar uma confirmação. Se o preço confirma, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Ele cai. Ó, put, né? Put. O preço tende a descer e buscar o alvo que está embaixo. Agora, se por acaso o preço não confirma, né? Ou então ele rejeita, se ele sai de novo assim, ó. Se ele sai de novo, tem espaço até aqui, ó. Na próxima zona, né? Aqui, ó, que é de compra, que é o alvo. E o preço saiu daqui, ele rejeitou, ele vai tender aí aonde? Aqui. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Perfeito, beleza. Então, é desse jeitinho aqui, tá? É simples, velho, não é difícil, é simples demais, tá bom? Simples demais. Então, ele conecta, se ele confirma, é por isso que a gente precisa esperar a confirmação, tá, gente? A gente não trabalha sem confirmação. A única forma de a gente trabalhar sem confirmação é quando a gente já tem uma confirmação antes, né? Então, se você já viu o preço confirmando antes, aí, gente, não risquem tanto, tá? Aí vocês vão conseguir trabalhar sem confirmação, dentro do lote que já o preço confirmou, tá bom? Se ele não tiver confirmado, você tem que aguardar a confirmação. Gustavo, se a vela de compra não tocar na região, poderia ainda pegar put na próxima? Se essa daqui não tocar? Poderia, cara, mas não é ideal, tá? O ideal é que ela sinta a zona do vendedor, né? Porque se ela não encostou na região, ela não sentiu a zona. Tá? Se ela fez tipo isso aqui, ó. Ela pode dar mais uma aqui. E inclusive essa mais uma aí, né? Pode até romper. Entendeu? É importante que o preço encoste na zona. Para ele sentir que o vendedor não deixou o comprador sair daqui, né? Entendeu? A mesma coisa. O preço tem que encostar na região. É a mesma coisa. Se o preço não encostar na região ali atrás, ó. Lá ele, né? Ele tende a dar mais uma para encostar na zona. E essa zona aqui, essa daqui, né, pode subir, entendeu? Sim, segue a mesma análise, tá? Se após o rompimento vier uma vela da mesma cor, também a mesma análise, tá bom? Ó, lembrando, gente, tá? É o seguinte, ó. Quando vocês estão trabalhando, aí vai entrar aqui um ponto. Vou até anotar isso aqui, ó, para ficar bem claro, tá? No rompimento de posição, você já sabe o que é, né? É o posicionamento. Eu vou botar posição para botar posicionamento logo, para não confundir ninguém. Precisamos de uma confirmação da mesma cor do rompimento. Obrigatório, tá? Botar assim. É obrigatório. Mas vai ter um caso que não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Na conexão, ó, na conexão. Ô, caceta. Na conexão com o posicionamento, não é obrigatório uma vela
da mesma cor para a confirmação. Tá ok? Então, se vier uma velinha, conectou, veio uma velinha de cor oposta, confirmou, tá? Confirmou do mesmo jeito. Isso é obrigatório no rompimento. Tá ok? Observação. Quando o preço faz um rompimento de posicionamento e uma conexão ao mesmo tempo, nesse caso, a confirmação pode ser também com uma vela de cor contrária, tá? Então eu vou exemplificar isso aqui para vocês, ó. Vamos lá. Vou exemplificar isso aqui, tá? Para vocês entenderem direitinho. Como é que é isso aqui? É assim, ó. Exemplo, você tem aqui um posicionamento da venda, no topo, né? E mais atrás tem um posicionamento da compra. Aqui, ó. Aí tá aqui a compra e a venda tá aqui, né? Se o preço romper isso aqui, ó, a gente sabe que para confirmar o rompimento do posicionamento de venda é necessário de uma vela da mesma cor, né? Só que, como o preço já conectou ali, ó, e ele saiu da região de venda, ele confirmando assim já é válido, tá? Ele precisa tocar aqui e rejeitar aqui, né? A gente vai ter uma operação aí de compra, ó. Tá ok? Entenderam isso aqui? Por enquanto vamos falar de posicionamento, tá? Comando vamos deixar para próximo. Vamos misturar o boi. Mais ou menos. Gente, por exemplo, vamos botar aqui um exemplo aqui nesse quadro aqui, ó. Vou apagar isso aqui para me explicar novamente, tá? Bem aqui a gente tem um exemplo bom para falar, tá ok? Então, aqui é uma região de venda, sim ou não? Isso aqui é um posicionamento de venda, ó. Posicionamento de vendedores, né? Essa zona aqui. E aqui atrás é onde compradores. O preço começa a subir aqui de repente. Rompeu. Se ele fizer isso aqui, ó, tá safe já, tá confirmado, entendeu? Ele já está confirmando dentro do posicionamento de compra e fora do posicionamento de venda. Isso aqui indica pra gente o quê? Uma compra, tá? Entendeu? Beleza? Entenderam, né, gente? Tá ok, show de bola. Vamos voltar para nossa explicação novamente, tá? Para nossa explicação inicial, né? Como é que a gente vai saber para qual lado é que o mercado está indo, certo? Com o posicionamento. Aí vai ser assim, ó. Rompeu, confirmou aqui, né? Confirmou, bebê, ele vai para baixo. Agora, se por acaso... Pera aí, deixa eu botar esse troço aqui de novo. Agora, se por acaso, né, o mercado sair ou rejeitar essa zona aqui, né? Ó, digamos que ele faça tipo isso. Ó, rejeitou. Ou que ele não tenha rejeitado, mas que ele tenha conectado e não confirmado, entendeu? Assim, ó, se ele não confirmar, aí nesse caso você vai ter que ver que o preço vai poder ir para o lado oposto, né? Ele vai poder subir, tá bom? Ele pode subir, tá bom? Mas vamos para o exemplo de não confirmar, dele rejeitar, aliás. Rejeitou, ele vai ter que subir para vir aonde? Aqui, ó. Certo? Ele vai ter que subir para vir aqui. Se ele reverte assim, ó, e retorna direto para dentro do corpo, né? O que é que isso aqui está me dizendo? Vocês conseguem interpretar isso aqui? Alguém consegue colocar no chat aí para mim ver, né? Tipo assim, rapaz, isso aqui me disse, o preço me falou isso aqui, ó, ele me conversou comigo e me disse isso. Vamos lá, alguém consegue? No caso, com a confirmação na mesma cor do rompimento, ela precisa obrigatoriamente tocar no domínio que for rompido, correto? Não precisa não, tá? Ali é a confirmação para romper, para o preço ficar fora dali. Mas as velas seguintes podem tocar lá e vai rejeitar, tá? Se a vela de rompimento romper mais que 50% pode ser a confirmação? Não. Tem que vir uma próxima.
O que o preço me disse, gente, com isso aqui? Vamos lá. Ele me disse o seguinte, ó, vamos lá, eu vou interpretar aqui para vocês. A venda me mostrou o quê? Que não vai trabalhar a venda. Sim ou não? Por quê? Porque se a venda fosse ser trabalhada agora, essa vela teria conectado, né? Essa vela teria conectado. Não vai. E aí vem uma resposta de compra, ó. E o que a compra me diz, né, com essa resposta dela? Você consegue entender? A compra diz que eu vou trabalhar o meu alvo agora, né? Os interesses dos compradores serão trabalhados. E aqui a gente tem interesse para buscar. Primeira coisa que a gente tem que observar. A gente tem interesse aqui, ó. Liquidez compradora. O mercado retornou para dentro da zona que tem alvo, né? Se ele tivesse fechado abaixo dali, poderia de novo cair o mercado. Como ele retornou, ele vai trabalhar onde? O alvo que dá dentro do lote, ó. Tá dentro desse lote aqui. Então tem alvo aqui em cima? Tem. Vai trabalhar até lá. Tá ok? Então assim, ó, vamos lá, vamos para um cenário hipotético. Se por acaso o preço tivesse feito esse troço bem aqui, ó. Ele rejeitou aqui embaixo, né? Mas ele fez isso. O que eu vou fazer aqui? Nada, certo? Não vou fazer absolutamente nada, nada. Você não tem definição real do que o preço vai fazer, tá bom? Você não tem definição real. Por que não, Gustavo? Porque ele rejeitou embaixo e rejeitou em cima. Como é que eu vou saber para onde ele está indo mesmo? Aí você vai usar outras confluências, claro. Mas o correto, né, para você ter uma análise mais precisa, é aguardar a definição de onde realmente o preço vai, que seria fazendo isso aqui, ó, né? Ou retornando para dentro desse lote, tá ok? Então, dessa forma aí você vai ter uma definição real, né, do que o preço vai fazer, que é buscar a liquidez compradora lá em cima. Vocês entenderam, né? Perfeito. Então, gente, é basicamente isso aí a nossa aula de hoje, tá bom? Basicamente isso aí a nossa aula de hoje. Eu ia falar de estrutura, mas eu vou, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vamos para o nosso tira dúvida agora.